Torcedor, torcedora, telespectador, telespectadora, grande abraço. Estamos chegando com o programa que você mais vê e mais gosta. Isto basta para nós. Obrigado pela sua companhia, que para nós é uma tremenda alegria. Obrigado pela sua fidelidade, por você estar do outro lado acompanhando o BH Esportes. Já há muitos e muitos anos. Não vai dar para atender agora. Não, eu vou atender, a pessoa vai me ouvir falar, sabe que eu estou no programa. Muito obrigado a você que está conosco, você que nos acompanha, você telespectador amigo. Vamos falar muito do Campeonato Brasileiro, vamos entrar também na Copa do Brasil, que é o foco do Cruzeiro, que é o foco do futebol mineiro. Que me entenda o torcedor do Atlético. Não estou dizendo que é o seu foco, o atleticano. Longe disso. Longe disso. Estou dizendo que é o foco do futebol mineiro, através do Cruzeiro, da imprensa, que é um título nacional. É o segundo título mais importante que nós temos no Brasil. É a Copa do Brasil. E esse jogo promete. Esse jogo... Ontem, muita gente ficou de olho no jogo do Flamengo para ver o Muralha. Para ver o Muralha. E ele foi bem. E ele foi bem. Então, esse jogo já começa a mexer com todo mundo. Esse jogo já começa a atrair a atenção do futebol brasileiro. Aliás, todo mundo na quarta-feira, dia 27, o Brasil inteiro vai estar voltado para esta grande decisão, Cruzeiro e Flamengo. Jogo no Mineirão. Aliás, Mineirão, que a Minas Arena está esculhambando ele. Olha, shows vão acontecer no Mineirão? Estão acontecendo? Sim. No Independência, pode? Claro que pode. No estádio que o Atlético vai construir, com o sim dos conselheiros, claro que pode, que vai acontecer. Mas, gente, para isso tem que haver estrutura adequada para que não prejudique o gramado. Porque o maior espetáculo de um estádio de futebol, o maior show de um estádio de futebol, a finalidade do estádio de futebol é o futebol. Então você pode colocar show do Paul McCartney, você pode colocar o Roberto Carlos, pode fazer um MMA, pode fazer vôlei, você pode fazer o que quiser. Mas tem que colocar uma proteção adequada que não haja nenhum tipo de prejuízo para o gramado. Prejuízo no gramado é para os jogadores, para o atleta, para o rendimento, para o espetáculo. E ontem eu fiz questão de perguntar para o Lima, que é o repórter da Rádio Minas: Lima, é só a grama queimada pelo show? Não está verde igual está? Ou tem buraco? Ele foi lá, olhar e falou: não, tem buraco. E buraco fundo. Não era buraquinho, não. Não era buraquinho, não. Buraco de verdade. Buraco de verdade. Então a Minas Arena precisa ser um pouco mais cuidadosa. Mais cuidadosa nisso aí. Cuidar um pouco mais do estádio em termos de gramado. Porque depois vem a desculpa porca. Aí começa a pintar a grama para não aparecer. É uma desculpa porca. Eu não gostei do que eu vi. Não gostei do que eu vi. Não gostei mesmo do que eu vi em termos de gramado. Então isso aí tem que ser repensado na Minas Arena. Tem que ser, aliás, muita coisa lá tem que ser repensada. Recebi várias reclamações de técnicos de rádio e de televisão e eu vou passar essas reclamações para frente, para a Abrace, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Esportivo. Vou interceder nesse sentido aí. Apenas isso aí é curiosidade para o telespectador. O Maracanã no jogo Cruzeiro e Flamengo, Flamengo e Cruzeiro, o mando era do Flamengo, às 8 horas da manhã, estava aberto para todos os funcionários que trabalhariam no Maracanã. Não estou falando só técnicos de rádio e televisão, não. Estava aberto para todo o segmento. Bares, para descarregar, colocar bebida, e o setor de imprensa escancarado para os técnicos trabalharem normalmente. 8 horas da manhã, jogo era 21h45. Trabalharem normalmente, com tempo, porque esse trabalho é um trabalho que requer tempo, é um trabalho de precisão e de muita responsabilidade. O Mineirão vai abrir 4 horas da tarde.
às 16 horas. Ô, Rivelli, você está assessor de imprensa do Mineirão, você é jornalista. Você já devia saber disso. Arena Grêmio na final da Copa do Brasil também. A Arena Grêmio na final da Copa do Brasil ano passado. Não, nós estivemos lá. O Lima, da Rádio Minas, chegou lá meio-dia para montar equipamento, tudo aberto, estrutura funcionando perfeitamente. Exatamente. Ninguém está pedindo para que seja 365 dias no ano, não. Em alguns jogos específicos, como esses, Cruzeiro e Flamengo, da Copa do Brasil, vão ter várias rádios daqui, rádios do Rio que não estão vindo, vão vir. Fora do Rio também. Então, muita gente vai precisar montar equipamento. Vou ver no off-tube de novo. Algumas vão vir. Algumas vão vir, rádio de interior, e precisa chegar mais cedo para montar a estrutura, a parte técnica. Muita gente vai puxar cabo lá embaixo para ter uma estrutura maior e... Testar a internet, tudo. É hora de quem é da imprensa, e aí no caso o Rivelli, o Vitor Comuro, que são competentes, são os caras que estão sempre abertos à conversa, mas nessa hora eles precisam interceder em favor também do profissional da imprensa. E tem muita gente pedindo, principalmente os técnicos. Pardal, Pablo, Reinaldo, Lima e vários outros. Eles precisam de um tempo maior, não estão pedindo para que seja o ano inteiro, estão pedindo para esse jogo do dia 27. Você tem que pagar hora extra para o funcionário para abrir mais cedo? Paga. Faz parte. A rádio vai pagar a hora extra para esses funcionários que vão chegar mais cedo, vão começar mais cedo. O Mineirão também tem que pagar. Então fica aí, o Rivelli está emprestado, o Vitor está emprestado como assessor. Os dois são competentes, mas, olha, tem que agir. Não vai esperar o coronel, não tem segurança, não pode abrir portão. Não espera isso não. Tem que esperar isso não. O coronel falou que não tem segurança. O coronel tem que estar lá dando condição, com os seguranças trabalhando. Ou não. Mas a imprensa tem que ter o horário agilizado para ter condição de trabalho. E aqueles que também trabalham lá, os supermissionários, dos bares, enfim, todo o segmento. O Mineirão tem que abrir. Nós estamos falando aqui por volta de meio-dia, 1h da tarde. Mas o ideal seria 8 horas da manhã, como foi no Maracanã. O ideal seria às 8 horas da manhã, como foi no Maracanã. Afinal de contas, todo mundo que trabalha começa a trabalhar às 8 horas da manhã. Então, não tem justificativa. Nenhuma. Jogo do Atlético, não vi. Ontem eu não teve como ver o jogo. Eu vou analisar o resultado. Resultado não foi bom. Não foi bom. O empate não é bom para equipe nenhuma, nem consta do regulamento. Não foi bom. Pior para o Avaí ainda, que jogou em casa. O resultado não foi bom. Não foi. Agora, pelos comentários que eu vi os gols. O gol que o Atlético tomou foi uma falha coletiva da defesa do Atlético. Uma falha coletiva. Não vi o jogo, mas ouvi os comentários. E pelos comentários é que o Atlético não foi mal. Aliás, mereceu até vencer o jogo. Seria injusto se perdesse. Mas o empate não foi bom. Não foi. Empatar no Campeonato Brasileiro não é bom, não está nem no regulamento. E o Atlético, em vez de se aproximar, distanciou. Então o empate não foi bom. Vamos pegar os pontos positivos, eles devem ter acontecido, porque pelos comentários o Atlético tem pontos positivos, que podem ser aproveitados desse jogo, mas o empate não foi bom. Cruzeiro, eu comentei. O Cruzeiro teve 10 minutos de futebol. Depois, se o Bahia tivesse vencido o primeiro tempo de 1-0, absolutamente normal. As melhores chances do primeiro tempo, elas foram do Bahia. O goleiro que trabalhou no primeiro tempo foi o Fábio. Aliás, comentei com a chefe mais uma vez, o Fábio, você torcedor, que fica pegando no pé do Fábio, mais uma vez o Fábio. O Fábio, na minha opinião, eu digo isso aqui há muito tempo, é o melhor goleiro do Brasil. Para mim, ele é o melhor goleiro do Brasil. Por quê? Ele é um goleiro regular. Porque todo bom goleiro está tomando um peru num jogo, toma um peru no outro. O Fábio toma um peru de 6 em 6 meses, na minha opinião. 6 em 6 meses. E o Fábio ontem apareceu em 3 oportunidades no primeiro tempo. O Fábio apareceu. O Bahia, eu não gosto desse negócio do esquema tático, a gente vai falando em número, mas vem no 4-5-1 para o Cruzeiro também, e o Bahia marcou bem,
marcou bem, saía no contra-ataque, e tinha 2 jogadores que puxavam o contra-ataque com muita eficácia, com muito perigo, que era o tal do Mendonça e o Rodrigão. Rodrigão? Rodrigão é o centroavante. Mas ele estava lá na frente. Zé Rafael, Mendonça. Os que eu vi, um pela direita, outro pela esquerda. Pela esquerda. E deram um trabalho tremendo à defesa do Cruzeiro, que mais uma vez foi bem. Gostei muito do Léo, gostei do Murilo. O Ezequiel foi mais lateral, mais preso, foi pouco, o lado direito do Cruzeiro foi pouco acionado. O Diogo Barbosa foi acionado, acertou mais do que errou, mas o Cruzeiro chuveirou muito, essa maneira, muita bola cruzada por cima, porque cruzada era por cima, bola por cima, porque o Cruzeiro não conseguia jogar, tabelar, não conseguia progressivamente entrar jogando, igual é o forte do Cruzeiro, aquele time que roda a bola, que na intermediária do adversário, não tem posição fixa. O Robinho não entrou em campo, o Thiago Neves não entrou em campo, 2 jogadores que eram o termômetro do Cruzeiro, e sempre foram. Esses 2 não entraram em campo. E o Raniel jogou muito pelo lado esquerdo, ele e o Rafinha eram os menos piores no primeiro tempo, na minha opinião. Eles eram os menos piores. E o Cruzeiro teve uma dificuldade muito grande. No segundo tempo, a coisa continuou, eu falei pro chefe, está aqui do meu lado. Olha, o Mano volta, pelo amor de Deus, deixa o Thiago Neves descansando e volta com a Arrascaeta. Não espera 15 minutos, não. Ele vai esperar 15 minutos, esperou 14, 13 ou 14. E quando o Arrascaeta entrou, ele criou um salseiro naquela defesa do Bahia. Criou um salseiro, pelo amor de Deus, e veio o gol do Cruzeiro, foi numa cobrança de escanteio, veio o gol do Cruzeiro, mas o Arrascaeta poderia ter entrado, sim. Ouvi atentamente a entrevista do Mano, o Lima fez uma pergunta importante, por que não o Arrascaeta desde o início? Ele veio com as explicações dele, de que ainda não está preparado para isso, que ele está preparando lá para o dia 27. Está, mas eu acho que já está preparado pelo que ele está jogando. Bom, pensamento meu. O Cruzeiro foi mal no jogo de ontem, principalmente Robinho e Thiago Neves. Esses 2 jogadores foram mal, muito mal. Muito mal. Mas o Cruzeiro faturou 3 pontos. Isto é o mais importante. Agora vai com o time reserva lá para Goiânia. Tá certo o Mano Menezes. E a história será dia 27. Parabéns ao América. Fez um bom jogo. Gostei do América no empate. Vi o jogo. Gostei do América. Parabéns ao América. Está no caminho. Está no caminho. E o caminho é esse aí. O Tupi, infelizmente, perdeu. E hoje a vez do Tombense. Hoje é a vez. É amanhã. Hoje? É hoje? É hoje. É hoje. É hoje. Amanhã é o América. É hoje. É hoje. Então, e o Boa está ali. Está ali se mantendo na Série B. Então vamos torcer. Antes do dia 27, o Cruzeiro tem esse jogo em Goiânia contra o Atlético Goianiense. Gente, é time reserva lá e ponto final. Acabou. É Lucas Romero, como o Mano já adiantou na entrevista, e companhia limitada. Já tem 3 fora para o cartão amarelo. Robinho, Thiago Neves e Léo já estão fora. Desses já estão fora suspensos. Mas é todo mundo. Não põe o Fábio também, não. Manda o Rafael. É todo mundo para lá. E sobre isso, vamos conversar muito com você. A partir de agora. Obrigado a você por estar aí. Doutor Maurílio. Um abraço, minha gente, meus pares. É o seguinte, eu vim tabulando meus comentários, assim, para fazer uma análise total, porque o tempo é curto e é dinheiro, principalmente em televisão. Primeiro assunto, o América, apesar de você ter gostado, realmente o time ainda está naquela zona ali de confiança, mas o América tem uma semana muito importante, tem 2 jogos de adversário direto, que é o Vila, o de amanhã, e o Paraná, que está subindo. E o Internacional parece que se consolidou e aquela vaga que todo mundo decantava que era dele, deve ficar com ele mesmo. O Cruzeiro, para a alegria do Padre Lucas aí, do meu amigo Pedro Roberto Pachá, parece que ele está na dosagem certa. A exibição realmente não foi boa quando o Bahia, porque o Bahia também estava jogando para sair do buraco lá, da zona de confusão, e deu aquela pressão. Mas eu acho que o Cruzeiro foi seguro e a direção está muito firme, está muito objetiva nos anseios do Cruzeiro. Então, foi bem. O Atlético está jogando agora, tem que se empenhar mais dentro de campo. Tem lá o material humano, tem o craque, tem tudo, mas precisa de competir mais.
precisa competir mais para a bola entrar, porque senão não entra não. Porque todo adversário do Atlético vai jogar daquele jeito lá. Até no campo do adversário, que o Atlético vai, eles vão ficar atrás por uma bola e pingar na área, e bola pingada tá valendo mesmo, e aí bota um gol, aí fica mais na retranca. Mas eu acho que o Atlético mereceu ganhar, jogou melhor, progrediu, e achei que a arbitragem foi desastrosa. O juiz, para mim, nunca vi um cara tão ruim na minha vida. Foi mal o juiz? Eu achei. Eu não vi o jogo. Confuso para burro, cheio de confusão. E localista, sabe o que é o localista? O localista é aquele cara que gosta de fazer média com a massa, né? E, consequentemente, repercutiu dentro do gramado. Minas Arena, você falou aí, você tirou da minha boca o que eu tinha que falar, porque eu fiquei com vergonha vendo vocês trabalharem lá e aquele campo lá amarelo, parecia bandeira nacional retalhada. É verdade. Buraco para todo lado. Agora, empresarialmente falando, os caras que mexem no Mineirão querem ganhar dinheiro, é cortar custo e ganhar mais. Se vier mais amanhã uma dupla caipira, condição, vier aqui, adia jogo. O carro-chefe do Mineirão, ele foi construído, foi para o futebol. O resto é acessório. E o acessório tem que seguir o principal. Nunca o acessório vai ficar na frente do principal. E eles estão fazendo isso. Ganhou dinheiro, e é uma má vontade. E esse mal não é só do Mineirão, não. Pega aí a rebarba do Rock in Rio, tem para todo lado para show, e todo mundo está ganhando dinheiro numa época dessa aí, que traz os caras para cantar no Brasil, faz um show lá também no Mineirão, aí adia um jogo e vai levando, e o futebol fica relegado a segundo plano. E por último, um assunto nacional que você acha que não vai abordar, porque não é nosso. Mas ele tomou conta no noticiário, que é o caso do Jô. O gol de mão do Jô. O Jô fez um gol com a mão. Está errado porque ele se lucupletou de uma situação, ele escorou com o braço. Não, o Jô não está errado, não. Não. O Jô não está errado. errado. Eu acho que está errado. Está errado ele fazer o gol de mão. Não, você sabe onde é que está o erro do Jô? O erro do Jô? Não. Porque, Maurílio, há algum tempo atrás, um mês ou dois, sei lá que tempo foi, ele cometeu uma falta e o juiz foi no jogador errado. Eu vou chegar... Aí ele falou, não fui eu. Agora, ontem, ele ficou caladinho. Vou chegar nesse ponto. O caso dele difere do caso do Caio, que é esse jogador que a torcida de São Paulo queria até pegar, porque ele falou que o jogo não tinha cometido a falta, quem tinha cometido a falta era ele, então, portanto, o jogo não era passível de cartão amarelo. Agora, há uma diferença de um caso para o outro muito grande. Um caso é eu te defender como colega. Eu entendo a sua diferença. Entendo. Humanamente falando. Você não vai prejudicar ninguém. Exatamente. E a outra é o cara se locupletar de uma jogada que é proibida. Eu entendo perfeitamente. O que ele ficou embananado foi porque ele realmente usou o braço. E eu até, vendo o lance detidamente, achei que a bola entraria. Mas compara o lance a um cara que está impedido, a bola está entrando e ele participa do lance e anula. A regra manda anular. Quer dizer que foi irregular. Agora, em defesa dele, eu vejo aí naquela confusão, a mídia em cima, a oposição em cima e repórter em cima. Ainda tinha esse episódio do passado aí que prejudicou a imagem. Até o gol do Maradona eles trouxeram. É lá, mano de Deus. Aquilo ali é ser mesmo isso mesmo. Nós estávamos lá. Exatamente. E outra coisa, o negócio parece que foi tão perfeito que lá, naquele dia, eu fiquei em dúvida. Se não fosse aquele... Estádio Azteca. Naquele estádio, se não fosse o Luiz Augusto Maltônio, não sei se você lembra dele, que estava com um aparelho de televisão, que a gente vê quando ele dá o soquinho e sai vibrando, quer dizer, ele ludibriou o pessoal. Então, eu acho que esse assunto tomou conta do noticiário, mas nobre atitude do Caio, que foi execrado pela torcida, caiu até de produção, mas porque foi honesto, mas ele defendeu como defenderia um colega meu, de uma injustiça que ele estava sendo cometido. E a outra, até na pelada, você, às vezes, por costume, porque farionismo, ludibriação, enganação, existe em qualquer setor. Até na pelada a gente dá um jeitinho da briga lá. Agora, jogo de futebol, principalmente no calor ali, eu acho que deram muita dimensão a um episódio que ocupou espaço para burro, até porque o Corinthians quase que tropica mais uma vez e dessa vez escapou. Muito bem. Na intervenção do Eduardo Panzi, do Flávio Carvalho, do nosso chefe Matsalém, todos terão um tema livre para falar do jeito que quiser, a hora que quiser, e vamos falar também, claro, de Atlético, Cruzeiro, América, no futebol
no Campeonato Brasileiro. Eu não poderia deixar passar, aí Flávio Carvalho e Maurílio Costa, que no Matusalém conviveu mais de longe, e o Eduardo Panzi também. Eu tive a chance, a oportunidade de trabalhar muito tempo, em muitas viagens com o Marcelo Rezende. Muitas viagens. Eu trabalhei com ele na Band. Pois é, com muitas na seleção brasileira, jogos de times mineiros e paulistas, às vezes até cariocas em torneios de verão na Europa. Viajei demais com ele. E a grande parte que ele viajou comigo, ele era cronista esportivo de jornal, da Caneta. Depois ele passou por rádio também. Foi pra Bandeirantes. E era uma figura, não é porque Era morreu, um escriba, não. né? Não é porque morreu, não. Sempre foi uma figura muito educada, tranquilo, e com os mais jovens ele procurava sempre orientar. Então, que ele esteja ao lado de Deus, que descanse em paz, o nosso Marcelo Rezende, que fez uma opção no tratamento e foi embora mais cedo. E também uma notícia triste para nós, que eu tomei conhecimento outro dia, o nosso Marcão também foi embora. Ah, é? O nosso Marcão também está na prateleira de cima. Tem quanto tempo isso, você lembra? Não se sabe. Tem tempo, porque o Marcão mudou. Ele mudou lá pro E a norte, gente ficou sem contato. Já tem quase um ano, parece. Ficou sem contato. E eu fiquei sabendo disso tem 4, 5 dias. Ele está no andar de cima e o Marcão foi fundador, vou usar o termo, fundador deste programa, BH Esportes. Eu, ele e o Gleno Rocha. Fundador deste programa. Fundador. Marcão, tenho certeza que você aí em cima está sempre torcendo por nós. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Tchau. Harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight, fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. Ser sócio do futebol é prático. Para mim é prático, porque eu compro o ingresso pela internet. Só o fato de não pegar a fila já vale R$12. Ser sócio do futebol é vantajoso. Pro churrasco aqui, ó, comprei cerveja, refrigerante. Só o desconto foi mais de R$12. Ser sócio do futebol é bom demais. E ainda tem os benefícios. Olha quem eu trouxe pra festa do meu sobrinho. Ser sócio do futebol é bom para o Cruzeiro e melhor ainda para vocês. 6.
Já levei. Muito bem. Eu quero chamar o Eduardo Panzi para dar o tiro inicial. Pode começar falando do Atlético, ou do Cruzeiro, ou dos assuntos levantados aqui. E vamos tocando no nosso programa, agradecendo ao BMG. Grande abraço pessoal do BMG, que é o seu banco. A Marieta, a melhor para a sua saúde. Marieta Sanduíches Leves e Sucos. Diamond BH Shop, Pátio Savassi. Quero agradecer também a Silvia Advocacia, doutor Adriano, que está sempre conosco. Um abraço, doutor Adriano. Agora também Advocacia Empresarial. Ao Centro Automotivo Novo de Novo, que é o seu carro literalmente novo de novo. Literalmente novo de novo. Bateu, amassou, arranhou, vai lá. O Renato está lá, o Chiquinho está lá e ele fica novo. Centro Automotivo Novo de Novo. Um abraço para o Eduardo, da Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular, aceita cartão do Ipseng. E no genérico é show de bola. Falou com o Flávio Carvalho, fala o programa inteiro. Um abraço para o Eduardo. Está aí na vitrine. Descontos maravilhosos para você, lá na Rede Gutierrez de Drogaria. Um abraço para o Danilo, do Posto São Pedro. O Danilo, que está lá em Piuí, no Posto Funil, e aqui no Posto São Pedro, que fica aberto 24 horas por dia, com posto policial lá dentro, tem a DT Clean, que é o melhor preço, e a água mineral tem a Engaia e Igarapé à sua disposição, e lá em Piuí tem aquele queijinho artesanal também, lá no Posto Funil. Um grande abraço para meu amigo Danilo, um abraço para o Padre Lucas Almeida, que vai para Inglaterra, Portugal e Espanha, 3426-0069, 3426-0069, um grande abraço para o Padre Lucas Almeida, para o Antônio Leandro, da Fábrica de Móveis Assépticos e Fowler, 3373-1133, móveis hospitalares para vender ou alugar, 3373-1133, e para o Banco Inter, que é um banco 100% digital. Está na tela para você, bancointer.com.br. Abra sua conta, é de graça. É o banco que está com você 24 horas por dia, onde você estiver. Banco Inter, você faz inclusive transação imobiliária. O consórcio imobiliário, você participa. Consignado, você participa. No Banco Inter, 100% digital. Você não paga a abertura de conta e não tem taxa, taxa zero. Eduardo. Um abraço, Afonso, um abraço aos telespectadores. O final de semana dos três daqui de Belo Horizonte, Atlético, Cruzeiro, América, ele é interessante para explicar o que mais ou menos é o futebol, que a gente precisa estar sempre atento no futebol, né? O torcedor, ele acompanha com paixão, ele quer saber do resultado, às vezes ele não quer saber se o time jogou bem ou mal, e ontem isso ficou muito nítido. O Atlético, às 11 da manhã, o Atlético foi melhor que o Avaí, o que não significa que o Atlético jogou bem. Eu não acho que o Atlético jogou bem, mas ele foi melhor que o Avaí. E não trouxe os 3 pontos, empatou. O Cruzeiro, à noite, não jogou bem, não foi melhor que o Bahia e somou 3 pontos, venceu o jogo. O América não foi melhor que o Ceará, não fez dos seus melhores jogos, empatou e trouxe um grande resultado para Belo Horizonte, por causa do confronto, por causa do adversário e está jogando fora de casa. O Atlético já não trouxe um grande resultado para Belo Horizonte, um empate, por causa do adversário e porque foi melhor que o adversário. Agora, o Cruzeiro, apesar de não ter feito um grande jogo, conseguiu conquistar um grande resultado, somando 3 pontos diante do Bahia. Então, o futebol tem disso. Para muita gente é complicado de entender, mas para quem é comentarista, para quem está ali na frieza do jogo, dos números, a gente precisa entender e saber diferenciar as coisas. O Atlético lá em Florianópolis, ele teve mais a bola, agrediu mais o Avaí, foi melhor que o Avaí o jogo inteiro. Nem quase que o jogo inteiro, foi melhor que o Avaí o jogo todo. Mas num descuido defensivo do gol do Avaí, o Atlético acabou sofrendo 1-0 já quase nos acréscimos do primeiro tempo. Voltou para o segundo tempo, continuou melhor. Só que o que acontece? Algumas peças do Atlético jogaram mal. Peças importantes, o Casares é um deles, o Luan, outro deles. Eles estiveram tão mal, e eu acho que o Elias, apesar de ter aparecido muito pro jogo, jogou mal. Muita gente falando que o Adilson foi bem, eu acho que não foi. O Adilson ontem parecia que estava jogando em câmera lenta, estava no slow motion, muito devagar, errando passe. Muita gente discordou quando eu disse que ele jogou mal. No meio de campo do Atlético não fez um grande jogo, e talvez por isso eu acho que o Atlético não venceu o jogo, porque o seu meio de campo não foi bem. Fred, pouco finalizou, não fez gol e eu acho que jogou bem. Jogou para o time. Foi buscar a bola, já que a bola não estava chegando, fez muito trabalho de pivô, caiu pelos lados, como muita gente não via do Fred. A gente tem que saber analisar dessa forma também. Tem gente que acha que centroavante só joga bem quando faz gol, quando finaliza muito. Eu não, vejo de outra forma. Os laterais do Atlético muito bem. O sistema defensivo, à exceção da hora do gol do Avaí, se portou bem.
mas o Atlético não trouxe o resultado que precisava, que era os 3 pontos. Foi melhor que o Avaí, mas não fez um grande jogo. E no Mineirão, o Cruzeiro não foi melhor que o Bahia, fez um primeiro tempo péssimo. O Bahia foi melhor que o Cruzeiro. O Bahia poderia ter saído do primeiro tempo vencendo o jogo. E aí o que acontece? O Cruzeiro foi para o vestiário com bom resultado, pelo que apresentou. E aí voltou para o segundo tempo, equilibrou as ações, não voltou bem, apenas equilibrou as ações, porque o Bahia também não é um bom time. O Bahia esbarra na falta de qualidade do time que tem, das peças individuais. Quando o Cruzeiro equilibrou, fez 1-0 numa bola parada. Isso não é sorte, isso é trabalho, porque essa mesma bola parada deu 1-0 contra o Grêmio, que levou o jogo para os pênaltis. Bola parada trabalhada, treinada. E teve a qualidade de um dos caras que foi o pior em campo para mim, o Thiago Neves. Primeiro tempo horroroso, perdeu o pênalti, mas saiu dos pés dele. Aí vem a qualidade de determinados jogadores, mais um cruzamento para um gol. O gol do Léo, que para mim foi o melhor em campo. O Cruzeiro fez 1-0. Veio a expulsão do Lucas Silva quando o Cruzeiro vivia o seu melhor momento, fatalmente faria o 2-0. O Lucas Silva foi irresponsável, imprudente, desleal, e ele não é disso. Não sei o que aconteceu com o Lucas Silva. E ele acabou deixando o Cruzeiro por 11 minutos, passando um aperto que não precisaria tomar. Com ele em campo, o Cruzeiro fatalmente faria o 2-0, porque estava muito perto de fazer. Naquele momento, o Cruzeiro era melhor. E aí, o Bahia voltou a ir para cima, criou algumas oportunidades, mas o que valeu mesmo foi o resultado. Então, serviu o final de semana para mostrar muito o que é o futebol. Às vezes, o que é apresentado em campo não é transformado no resultado. Às vezes, o resultado que está ali na tabela, que você acompanha, venceu, não é o que foi jogado dentro de campo. Muito bem, Flávio Carvalho. Você quer começar falando de quê, Flávio? Eu quero dar uma palhinha do Atlético para falar do Cruzeiro, como o Eduardo Eduardo fez. Então dá uma palhinha. Não precisa ser como o Eduardo fez, não. Vocês têm mania? Vocês têm uma mania? Eu estou te dando liberdade para você fazer o que você quiser. Mas eu queria só porque ele falou. Acompanhar o raciocínio desse brilhante. Bom. Então vamos lá. Brilhante repórter, que é o meu amigo Eduardo Paz. Vamos com a palhinha. Ele é comentarista, viu? Repórter eu já fui. Não, comentarista hoje. É um estágio dele. E muito sensato no seu comentário, viu, Eduardo? Obrigado. Bom, com respeito ao jogo do Atlético... ele foi inteligente, sabe por quê? Já não se fazem mais repórteres como antigamente. Claro. Então ele pulou. A gente jogava microfone na cabeça do treinador. Depois que começaram a colocar repórter dentro de cercadinho, obrigar a usar colete, pulseirinha, não pode usar isso, não pode entrevistar fulano, tem que escolher quem vai entrevistar. O repórter ser o repórter de determinado clube, aí é duro. Nessa época a gente metia o microfone na cabeça do treinador, quando ele falava, maltratava a gente, e tinha liberdade para isso. Olha, eu queria falar primeiro do Atlético. O Atlético, eu acho que o Atlético está fazendo isso há muito tempo. Muitos jogos aí que eu vi o Atlético cria, o Atlético perde 30 gols, o Atlético manda a bola na trave, o Atlético domina o jogo, é melhor em campo e não ganha o jogo. Isso aí tem sido uma constante na vida do Atlético. Agora, o que está faltando no Atlético para mim é exatamente pontaria, finalização. O Atlético finaliza muito mal. Você vê que o goleiro do Avaí ontem trabalhou muito pouco. Muito pouco o goleiro do Avaí. O principal defeito do Atlético foi na criação. Exatamente. O Luan e Casares erraram demais. Demais, certo? E ontem, por incrível que pareça, o Robinho entrou e não foi mal não. Melhorou o time. Foi a melhor partida dele nesses últimos tempos. Final de semana que vem, anota aí. O Robinho é titular e o Casares reserva. Pois é, tomara que ele volte a jogar o futebol dele, porque o Robinho é um jogador, sem dúvida alguma, muito importante para o esquema do Atlético. E também é um jogador que, se jogar o que sabe, é diferenciado. Vai fazer diferença e vai dar muita alegria ao torcedor do Atlético. Aliás, os dois Robinhos, né, Flávio? Os dois Robinhos. A verdade é essa. Então, o Atlético jogou como sempre, certo? E não ganhou como sempre. Essa é a realidade do Atlético para mim na partida contra o Avaí. O jogo do Cruzeiro no Mineirão, eu vejo duas coisas que a gente tem que analisar. Para mim, o Cruzeiro já entrou em campo ontem pensando no Flamengo. Se você for na Toca da Raposa, só se conversa no Flamengo. Ninguém falava de Bahia. Ninguém falava de Bahia. Então o Cruzeiro entrou pensando, olha, eu não vou entrar nessa bola dividida, porque se eu machucar aqui, eu estou fora do jogo com o Flamengo. Se eu correr, abrir a perna, eu vou ter uma distensão. É difícil desvincular. Não tem como. Gente, o Cruzeiro vai decidir um campeonato que é a Copa do Brasil, que vai dar ele a garantia de disputar a Libertadores do ano que vem, dá dinheiro, que o campeão da Copa do Brasil ganha dinheiro, dá prestígio, vai igualar o Grêmio como pentacampeão brasileiro. Então, isso tudo está na cabeça do jogador, está na cabeça do treinador, está na cabeça do torcedor. E vai coroar definitivamente o Gilvan. Exato. E vai coroar o presidente do Cruzeiro, claro, do Gilvan. Inclusive, eu queria até dar um recado para o presidente do Cruzeiro, o seguinte: presidente, começa a olhar já com carinho
esse negócio do Mineirão. Porque o Atlético vai construir o estádio dele, o Atlético não vai querer jogar no Mineirão, não. Então o Mineirão vai ser do Cruzeiro. Então começa a partir de agora a fazer um trabalho, eu sei que você é competente para isso, que o senhor tem toda a condição de fazer isso, porque ontem o que a gente viu no Mineirão foi brincadeira. Nos melhores estádios do mundo tem shows. E eles têm um tipo de proteção que não mexe no gramado. Agora, o que fizeram com o gramado ontem foi brincadeira. Será que esse gramado vai estar totalmente recuperado? Falta o quê? 9 dias. 9 dias praticamente, né? Para o jogo com o Flamengo. Será que vai conseguir a Minas Arena? E é buraco, viu? Exato. Buraco. Recuperar ou vai encher de areia e depois vai pintar de verde? Eu não sei. Vocês ouviram o Mano reclamando, o jogador? Não, no início até, no início do jogo. Não ouvi. É porque lá pela Transamérica, o Adilson Martins, repórter setorista do Cruzeiro, ele entrevistou o Bruno Vicentim, que estava ao lado do Tinga. E eles falaram que o gramado estava feio, mas que estava bom, só estava um pouco mais alto porque a própria Minas Arena deixa ele um pouco mais alto, que é para prejudicar menos. Mas que estava tranquilo para jogar futebol. Era feio. Mas o Lima, que você conhece, Conheço. o Lima foi, viu e na hora falou, é buraco. Eu tenho no mínimo 2 centímetros de profundidade. Então eu penso buraco. que... Mas eu não vi ninguém reclamando. Inclusive no início do jogo o Mano foi perguntado sobre isso. Certo? Ele falou assim, não, agora o Mano estava de fora, né? O Mano não estava dentro do campo. Ele falou, não, tá mais alto, aquela coisa toda, mas acho que não vai prejudicar o futebol. Ele estava de fora, mas os jogadores aqueceram lá dentro. O Tinga teve lá, isso que eu tô falando, gente. Tava feio pra caramba. Porque fica a marca, queima a grama. Só que os especialistas lá, quem tava lá embaixo, o Tinga foi jogador. Os jogadores do Cruzeiro que aqueceram, que jogaram, e o Mano Menezes estava lá, mas ninguém falou nada. Poderia até ter colocado desculpa, o Cruzeiro foi mal porque o gramado estava ruim. Não. Mas tem hora que os caras não tem disposição para falar isso. Eles poderiam ter falado isso e não falaram. Mas o cara não quer falar para não botar mais gasolina na fogueira, mas que ali o primeiro impacto é o aspecto. Olha, eu acho que se tivesse ruim, e eles teriam colocado a boca no mundo, igual sempre acontece. Não, eu concordo com o que você está falando em parte, mas porque eles não reclamaram, não absolve a Minas Arena. Sabe por quê? Era buraco. Se não atrapalhou, então, mas amanhã faz buraco outra vez, aí faz buraco outra vez, acaba com o campo. Então eu queria concluir o seguinte, o presidente do Cruzeiro, que a gente sabe que é competente toda a vida, sabe, já está pensando nisso, que a votação lá do Atlético vai hoje aprovar. Não, isso aí já foi. O novo estádio. O Atlético já está autorizado. O Cruzeiro vai tomar o Mineirão e vai administrar o Mineirão. Acho que seria a grande jogada do Cruzeiro administrar o Mineirão. Agora, o jogo, quando eu estava falando, enquanto o Cruzeiro está com o pensamento todo ele voltado para a Copa do Brasil, para o jogo contra o Flamengo, e acho que isso passa na cabeça do jogador, na cabeça do torcedor, na cabeça de todo mundo. O Bahia não. O Bahia entrou em campo ontem, sabendo que se ele perdesse o jogo pro Cruzeiro, como perdeu, e se hoje o Curitiba ganhar no Palmeiras... Ele não perdeu, não. O Bahia perdeu. Não, desculpa, perdeu. E se o Curitiba ganhar no Palmeiras hoje, o Bahia ainda na zona de rebaixamento. O jogo de ontem foi igualzinho Cruzeiro e Santos. Exato. Primeiro tempo horroroso, o Cruzeiro desligado, o Mano deu uma mexida, voltou melhor pro segundo. Mas aí o segundo tempo foi outro pro Cruzeiro. Até a expulsão do Lucas Silva, que depois também, aí o Cruzeiro demorou. Ia bater o lateral, demorava 2 horas. Na hora que o Lucas Silva foi expulso, o Cruzeiro ia fazer o segundo tempo. E ali também o jogador tomando cartão que queria, né, pra ficar aquela turma que estava pendurado. E era o jogo da vida do Bahia. Porque o Bahia está aí na situação muito complicada. Então, você tem que olhar nesse ponto. O Cruzeiro pensando na Copa do Brasil e o Bahia pensando no jogo de ontem, porque queria ganhar o jogo para não entrar na zona do rebaixamento. Agora, as peças do Cruzeiro, como o Thiago Neves e o Robinho, não jogaram também lá no Rio, quando no Maracanã, não. É isso que preocupa. Isso é que preocupa, porque o Cruzeiro no Rio de Janeiro, o Robinho não jogou bem, o Rafael Sobis não jogou bem, o Thiago Neves não jogou bem. O Mano também no Rio não foi bem. Então, tem que pensar o seguinte, o Arrascaeta, ele entra, dá um novo ânimo ao time do Cruzeiro. Acho que o Arrascaeta, se ele já está em condição de jogar, ele tem que estar nesse time do Cruzeiro. Ou no lugar do Robinho, ou no lugar do Rafael Sobis, ou no lugar do Thiago Neves. Ele tem que entrar ali. É um jogador que faz a diferença. Ele entrou ontem no jogo e deu uma nova dinâmica no time do Cruzeiro. O time começou a atacar mais, o time do Bahia ficou mais preso, porque o Arrascaeta partia para cima. Então, esse é um jogador que, sem dúvida alguma, para mim, o Mano, não sei se o departamento médico que está falando com o Mano, para o Mano dar uma copada nele, mas contra o Flamengo, ele tem que entrar. Ele tem que jogar essa partida contra o Flamengo. No lugar de quem? Hein? No lugar de quem? Ou no lugar do Robinho, que não está bem, certo? Ou no lugar do... O Rafael Sobis não vai jogar.
certo? Acho até que no lugar do Raniel, certo? Sem o Cruzeiro tem jogado, tem feito essa posição, fazendo a função que o Rafael Sobis faz. Ou arranjar um lugar para Arrascaeta, tem que arrumar. Ele está nesse time do Cruzeiro, porque o jogo com o Flamengo é outra história, uma decisão, né? O Flamengo vem para cá com o Guerreiro, com tudo que tem direito, e vai tentar vencer aqui no Mineirão. O Cruzeiro tem que jogar com inteligência, e para isso tem que jogar com o melhor que tem. Tomara que o Flamengo venha com tudo que tem direito, menos o juiz. Esse é o problema, né? Menos o juiz, menos. Tomara. E ó, coerente com o meu comentário que eu fiz na Rádio Minas ontem, o chefe estava do meu lado, eu disse, mano, tem que voltar com a Arrascaeta no lugar do Thiago Neves, na minha opinião. Voltar com a Arrascaeta no lugar do Thiago Neves. Ele não fez, ele deixou o Thiago Neves para perder o pênalti e tirou o Thiago Neves. Foi mentira minha, chefe? Verdade, chefe. E quando o Arrascaeta, o Thiago Neves foi bater o pênalti, o que eu falei para você? Ele não está estabilizado, vai errar, vai perder. Vai perder. E perdeu. Então, vamos Tava lá, na chefe. cara, né, Afonso? Você tá com a camisa do América, bonita. Aqui, Afonso, olha para você ver aqui, né? Eu fui rebaixado para a Série B aqui, ó. Para camisa oficial da América. Mostra, né? Levanta mais. Ó. A América amanhã tem um dos jogos mais importantes difícil, do retorno. E mais difícil também, do retorno, direto. né? Então, o Santiago, eu agradeço aqui o presente. Ele levou lá no Mr. Crab para mim a camisa do América. Só não estou vestido com ela. Essa camisa é muito bonita. Muito bonita. Só não estou vestido com ela aqui hoje porque eu queria fazer uma surpresa para a Ponce. É opinião minha. Essa camisa ao lado da do Grêmio, as duas camisas mais bonitas. Muito bonita, muito bonita. É muito bonita. É fantástica, né? E diga-se de passagem, eu avisei aqui na semana anterior que se acontecesse algum resultado que não fosse a vitória do América, que nós não criticássemos o América, porque seriam 2 jogos consecutivos, muito difícil, porque moralmente, para mim, Matusalém, o América é o líder do campeonato. Porque... Não, deixa eu explicar. Eu entendi, porque o Inter foi ajudado no início do campeonato. Pontos que não foram ganhados dentro de campo. Mas moralmente não a mesma coisa eu digo pro Corinthians. Se o Corinthians perder os pontos agora, suponhamos que percam pontos, se o Corinthians for campeão, independente de 3 pontos, ele foi campeão irregular. Se o Corinthians for campeão, ele vai ser campeão virtual. Não, deixa o Corinthians pra lá. Estou falando agora gordura, né, gente? Discordo do que o Maurício falou. Agora eu tô falando, eu ouvi você falou sobre o teu tempo, deixa eu falar aqui. O tempo do América agora. Quem levantar a taça? Hoje seria o Corinthians. Não, na Série B. Na Série B? Não, o campeonato não acabou, não. Hein? Não, se terminasse hoje. Se minha avó não tivesse morrido, ela estava viva. Então tá aqui, ó. América. Líder do campeonato, junto com o Internacional. Junto com o Internacional, líder do campeonato, junto com o Internacional. E vai ter um confronto direto e o América ganha o jogo lá também, lá no Sul, contra o Internacional. Então, muito bem. Mas discordo do que o Maurício falou aqui, porque eu vejo assim, a análise do futebol, concordo em parte com o que o Eduardo falou, não pode ser feita, na minha opinião, entendeu? Não pode ser feita com um peso para um time e um peso para outro time. O Cruzeiro ontem, por exemplo, fez uma partida horrível, né? Mas é compreensível, né? O América não fez uma partida horrível, fez uma partida abaixo do que o América está acostumado a fazer no campeonato. O porquê disso? Porque o América estava desfalcado, seu artilheiro, o Bill não estava jogando, tinha mais desfalques, os jogadores... De um jogador que é pouco falado no América e que é dos mais importantes desse time, taticamente, do time, que é o Hernandes. E esse é o melhor jogador do América da atualidade. Esse cara é o jogador mais importante taticamente do time do América e quase ninguém fala nele. Quase ninguém fala. Mas eu quero dizer o seguinte, então o América fez o jogo... que o América foi mal, não? Não. Quem falou? Não, você falou que tem 2 pesos? Falei que o América não chegou ainda no patamar de confiança grande. E o Cruzeiro chegou no patamar, né? Tá bom. Daqui a pouquinho eu vou falar. Eu falei que o Cruzeiro está bem administrado. administrado. Deu a se entender, entre aspas. Eu vou chegar onde eu estou falando. Agora, eu quero dizer o prazer de discordar, você tem toda a liberdade. O que eu quero dizer é o seguinte, o América está fazendo, para mim, nos últimos 3, 4 anos, né? A 3ª Série B melhor do América. Porque o América já subiu dentro de campo e caiu dentro de campo, fora de campo, né? Então, a América está fazendo uma Série B exemplar, maravilhosa, com um comprometimento de todo jogador, uma união dentro e fora de campo. Melhor do que do ano passado? A Série B do América? Retrasado, quando ele subiu? Quando ele subiu. Não, se você for olhar, o América jogando, para mim, esse time hoje está mais unido, mais compacto. A entrega, junto com o Anderson Moreira, está muito boa. Os valores individuais Naquela época, o América tinha jogadores, talvez, com renome maior. De Richarlison. Né? Mas hoje o América vai muito bem. Embora, esqueci o nome dele. Toscano. E essa partida que o América vai fazer amanhã, terça-feira... Rodriguinho não. Essa partida que o América vai fazer amanhã... A bola aqui, gente, pelo amor de Deus. É uma partida fundamental com mais... Está no mesmo patamar que agora está o Hernandes, é o melhor.
O América vai fazer uma partida amanhã na Independência. É uma partida que vai... que o América é um confronto direto, de novo, das 3 partidas mais complicadas. Enquanto o Internacional vai jogar com o Náutico, que para mim é uma baba, né? Na Série B. Está sendo uma decepção, dos piores. Então, nessa rodada, eu não creio que o América pegue ainda a ponta do campeonato de novo. Mas muito em breve, ó, Coelhão na cabeça do campeonato. Agora, não é todo dia que o cara que mal treinou, chegou na véspera, no primeiro chute que ele dá, faz o gol e empata o jogo. O Edno, né? Que estrela, né? Dele é do Enderson. Então, foi a primeira bola que o cara pegou. Quer dizer, tem um não, negócio do e pão aquele da gol também manteiga foi, aí que é... Aquele gol também foi uma atravessada não, do mas zagueiro o errada, João né? Ricardo, por exemplo, não teve que fazer milagres como o Fábio teve que fazer. O Fábio teve que fazer milagres contra o Bahia, né? Aqui no Mineirão. O João Ricardo não precisou fazer milagres. Teve bolas que ele defendeu como o goleiro defende, quase que normal. É por isso que eu falei no meu comentário que o futebol, a gente tem que analisar muita coisa. O que o Flávio falou, e eu lembrei do jogo do Santos, não tem como pra gente, pro torcedor, desvincular. O Cruzeiro vai entrar em campo domingo que vem, domingo, pensando no dia 27. O Guerreiro deu uma entrevista ontem, o Flamengo venceu o Sport, falando, olha, a gente jogou o jogo inteiro pensando na final contra o Cruzeiro. Não, o jogador tá centrado, né? O jogador, pro torcedor, tá? Pra imprensa, tá? Você imagina pro jogador que tá lá dentro, perto de ganhar um título, de levantar uma taça, é difícil. Aí é um trabalho a mais pros treinadores, o Mano tentar mudar, e o próprio Mano também tá pensando. Não, o Alisson tinha condição de jogar? Se a final fosse ontem, o Alisson jogaria. Tomava uma infiltração ali e jogaria. Mas o Mano, pensando no dia 27, segurou o Alisson. Pensando no dia 27, colocou o Raniel para jogar. É assim que vai ser, e é assim que o Rueda tá fazendo. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, ó, depois falam para mim que eu sou crítico do Mano, entendeu? Não, você não é não. Não, eu não sou não, eu sou muito amigo do Mano Menezes. Parabéns pelo Mano, pelo trabalho, porque afinal de contas o Cruzeiro está 8 rodadas, mantendo uma invencibilidade a 8 jogos, né? E isso passa pela mão do Mano. Mas o Mano tem o dia de Mano, entendeu? Ontem durante o jogo, olha, 6 minutos de jogo, quando aconteceu a primeira falha a bola chegou no pé do Thiago Neves quando ele começou a errar. Eu fui contando e falando com o Afonso que estava do meu lado. Afonso, mais uma. Todo mundo viu que o Thiago Neves tem 3 jogos que tá mal. Que tá jogando mal. Isso é uma fase. Mas aí ele não pode ficar de fora. O Mano Menezes vai bater no seu ombro e vai falar, eu não tirei o Thiago Neves porque eu tô todos os dias trabalhando com ele. Eu sei. Que e ele é muito bem pago para isso. Numa cobrança de falta, que numa cobrança de escanteio, ele tem a capacidade que outros não têm de colocar a bola na cabeça do Hudson, do Léo, como ele fez. Tinha a questão do Robinho ontem, que para mim deveria ter saído também já no intervalo. Eu ainda comentei como o Robinho está nos últimos jogos. O Robinho estava desaparecido. Não é que ele não é importante para o time. No sistema tático do Cruzeiro, na defesa, ele é um camarada que combate muito. Mas ele não tá produzindo aquilo que ele estava acostumado a produzir nos jogos anteriores. Entendeu o que eu estou falando? Ele não está produzindo, nem ele, nem o Thiago Neves. Perdão aqui. Segurar aqui, porque essa camisa aqui vai da Série A. Eu vou subir junto com a América, viu? Viu, Afonso? E você vai me engolir mais um ano aqui. Para não passar batido no América, é o seguinte. Essa punição que deram pro Bill e com aqueles recados que brigão contra o Márcio, foi um negócio que a justiça não permite, embora esteja na lei. Fizeram um código tão draconiano que se o cara brigar, mesmo que seja uma briga furtiva fora de campo, como foi a deles, tem punição de 12 jogos. Eles deram 8. Tem nego aí que faz miséria dentro de campo. Rigoroso. E toma 8 anos. Pelo amor de Deus. Muito rigoroso. A lei está errada porque a punição é excessiva. E quando a punição é excessiva, ela é injusta. Não é só nesse caso, não. É o código que os caras elaboram lá no gabinete e na hora da prática dá enseja mutreta, dá enseja malandragem e às vezes a punição é injusta. Ô, Maurício, só uma coisa, você quer ver uma coisa? O Santos joga quarta-feira pela Libertadores. Botaram o jogo do Santos sábado. O Botafogo joga quarta-feira. Isso que você vai falar, comentei com o Gilvan. Isso é uma baita sacanagem. O Botafogo e Santos jogaram no sábado, porque joga na quarta-feira. O Grêmio e Cruzeiro, o Grêmio jogou no domingo. Certo? O Grêmio tem que jogar no domingo contra a Chapecoense. Perdeu o jogo. E entrou com o time lá do jeito que a gente sabe, e que se fosse uma condição normal, ganhava de 3-4 da Chapecoense, e poderia estar mais perto do Corinthians, mas pensou no jogo de quarta-feira. Agora o Cruzeiro, domingo, e não é sábado. Então, é com a viagem, né? Tem um agravante, que os não jogam em casa, né? Ainda tem um desgaste da viagem. Isso é uma baita sacanagem. Mas concluindo aqui o que eu estava dizendo aqui...
Isso é a televisão, não é a CBF. Não é a CBF também. Ela só é intermediária, ela responde... Mas a televisão olha quem? Aí, então, não é a CBF. A televisão olha quem? Olha o time do Rio e São Paulo. Ok, então, mas não é a CBF. É a televisão, ela que paga, ela define. Não, eu também acho que não custava nada pegar esse jogo Cruzeiro e Atlético Goianiense e passar pro sábado. Mas o questionamento aqui, Eduardo, porque na realidade, o calendário do Campeonato Brasileiro é feito no início do ano. Todo mundo sabe disso. Você sabe até o final do ano, quando sai o calendário, por quanto você vai jogar. Se você chegar no final da competição, é um risco que você corre. Agora, tinha que haver, era um entendimento, era uma flexibilidade. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. O Eduardo está certo, mas eu conheço os meandros da CBF. Já participei de simpósios lá dentro, já tive conversa com o presidente da CBF particular, em nome da Abrace. Eu conheço aqueles meandros lá. Se a CBF tivesse boa vontade, ela conseguiria passar o jogo para sábado. Eu não sei. Eu estou garantindo. Ia ter uma grita se a CBF quisesse, ela conseguiria. Inclusive da televisão. Passar. Né? Ponto. Bastava querer. Bastava querer. Mas voltando a falar aqui, Afonso, no início do jogo eu já tinha comentado com você também do meu lado que o Léo seria o melhor jogador em campo, né? Contradizendo o que o Flávio queria, o Digão, né? Como zagueiro, junto com o Manuel. Ninguém queria Digão, não foi para na minha boca, não. Não, era o azar que você escalava. O Digão do Fluminense foi uma coisa, que ele teria que no Cruzeiro mostrar que ele poderia o Léo vencendo, calando a boca, como o Fábio também, que é muito criticado. Tinha muitos torcedores que criticavam o Léo, que não queriam o Léo no time por causa de alguns erros que são comuns acontecer durante uma partida. Puxando pela memória aqui, o Léo no Cruzeiro, quando tinha o Bruno Rodrigo, eu falava muito do Léo e do Bruno Rodrigo nas contusões do Dedé. Mas o Léo foi campeão titular do Cruzeiro com o Dedé, ou não? Foi com o Dedé ou foi o Léo ou foi o Bruno Rodrigo? Acho que foi o Léo. O Léo está no Cruzeiro desde 2011. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. São 6 anos e 10 meses no Cruzeiro. Ele foi titular boa parte da temporada de 2013, no lugar do Bruno Rodrigo. E ele vem sendo titular essa temporada porque o Dedé e o Manuel estão lesionados. Porque ele não seria titular tá melhorando agora, também. E ele não foi titular absoluto em 2013. Ele é bom zagueiro, do mesmo jeito que ele foi um dos melhores em campo no Rio de Janeiro, foi o melhor em campo ontem, ele já fez partidas horrorosas. E por isso, em 6 anos e meio de Cruzeiro, ele foi reserva em 6. É por isso. Ele é bom zagueiro, é ótimo reserva e vem desempenhando muito bem a função, substituindo o Manuel ou Dedé. Mas não é para chamar o Léo de Beckenbauer e não é para chamar o Léo de Digão. Mas a entrega dele é o terceiro zagueiro artilheiro do Cruzeiro hoje, com o gol que ele completou ontem, né? Mas a função dele é fazer gol, não é fazer gol, mas ele tá um jogador que desce a camisa. Ele sempre foi um zagueiro regular. Regular. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, olha, o Cruzeiro, querendo ou não, é quase 8 anos que o Dedé tá no Cruzeiro, que ele tá no Cruzeiro, olha 7 aqui, anos e pouco. Uma opinião minha, tá? Telespectador, minha. Não discuto o Dedé, que infelizmente dá um azar danado. Mas eu discuto o Manuel. Vamos lá. Só que quando o Bruno Rodrigues saiu do Cruzeiro, então o Bruno Rodrigues pode-se ver hoje, que nem titular no Grêmio não é, com acerto da diretoria, né? E manter o Léo e liberar o Bruno Rodrigues. Quanto ao Atlético, Afonso, não é que eu sou crítico, não, mas eu tenho que falar aquilo que eu penso. Eu venho falando, olha, essa mudança que parte da imprensa vê no Atlético, eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Para mim, o Atlético não mudou com o Bicalli, não mudou. Houve uma aproximação maior ali do meio de campo, que estava ficando um pouco distante com o Roger, mas uma mudança para você ver assim, o time passar confiança para o seu torcedor, hoje eu não consigo ver isso no Atlético. O que você está querendo falar? O Atlético continua jogando para mim do mesmo jeito. O que você está querendo falar é que determinados jogadores, a grande maioria, subiu de produção. Os jogadores melhoraram. Não foi o técnico, não é o esquema, não é o trabalho. A coletividade. São os jogadores que melhoraram. É isso que alguns jogadores melhoraram, estão rendendo mais. Mas estão correndo mais. O Atlético hoje, com esse empate de ontem, ele está a 6 pontos do G6, né? E está a 4 pontos da zona de rebaixamento. 7 do G6. 6. Porque se ele fizer 6, não, 6 pontos. Não, 6 pontos. E perde o número de vitórias. Não, ele está a 6 pontos. O Atlético está a 6 pontos. Coloca praticamente 6 pontos. Depois você pensa no número de vitórias. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, e os jogos do Atlético, quem viu o jogo do São Paulo e o Vitória ontem, eu vi os melhores momentos do jogo, né?
O Vitória não foi tão inferior ao São Paulo. Não, você só viu o melhor momento. Se você viu os melhores momentos, você não pode falar uma vírgula. Aí você não pode, você viu o melhor momento. Estou dizendo o seguinte, não, eu ainda vou ver o jogo todo hoje, que eu depois... Os melhores momentos não significa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Vitória é um time... Se você pega o vídeo do Berola no YouTube, você vai falar que ele é o melhor. O Vitória é um time... Você pega o Corinthians do Atlético? Não, Afonso, o que eu quero dizer é o seguinte, o Vitória é um time que no segundo turno, ele está apresentando um futebol muito mais compacto, muito mais certinho do que aconteceu no primeiro turno. E não é um adversário fácil para o Atlético, apesar do jogo ser sábado aqui no Independência. Chefe, entendeu? mas isso também não tem nada a ver. O que eu estou explicando, nada a ver o Vitória no segundo turno. O Avaí também tá. O Avaí também tá. O Atlético Goianiense também tá. Vitória, Avaí. Se você falar de São Paulo, eu vou respeitar. De Atlético, Cruzeiro, eu vou respeitar. De Flamengo, Grêmio, eu vou respeitar. Mas de Avaí, de Vitória, esses times de Atlético Goianiense... É a tartaruga, a Chapecoense. São times que é a tartaruga em cima do poste. Para sair da situação que estão. Ela vai cair. São times que jogam atrás, são times que marcam em bloco, são 11 jogadores atrás da linha da bola. E quando tem uma bola, um contra-ataque em 90 minutos, vai lá e faz um gol. São times que estão brigando para não cair. Vai brigar para não cair. Então não vem. Esse trabalho eles vão dar. É isso que eu estou dizendo. Todos os times do Campeonato Brasileiro sempre deram trabalho. Todos os times. Mas principalmente nessa condição. Todos sempre deram. Agora a situação virou. Não ganha campeonato nenhum mesmo. Agora não vão ganhar. O América, quando foi rebaixado, fazia uma das piores campanhas da história. Já foi jogar com o líder do campeonato e deu trabalho. Não, o América, ele jogava bem e não ganhava. O América fez um jogo com o Palmeiras. O América jogava bem que ele vendeu o jogo lá para Londrina e dificultou ao máximo o Palmeiras, mas era um dos piores times da história do brasileiro. O América entrou, nesse período que o Eduardo está falando, ele entrou na zona de rebaixamento na primeira rodada e foi lanterna até o final do campeonato. Uma análise maior, esses times não vão chegar lá nunca. Não vão chegar. Mas de jogo a jogo tem sempre um quem ganha. São jogos complicados. Dizer que o Corinthians foi fenomenal, perdeu para os piores. O São Paulo comemorou o jogo de ontem. É isso que eu venho falando de campeonato brasileiro desde que o mundo é mundo. No campeonato brasileiro as coisas são muito difíceis. Afonso. Mas o Avaí é o Avaí que vai ficar no lugar dele eternamente. O Vitória é o Vitória também. O Atlético Goianiense vai o São ficar Paulo no lugar dele eternamente. Como título a Vitória. Não adianta. Comemorou como título. Todo ano cai um, como todo ano cai na Europa cai na Ásia, cai na África. O São Paulo ontem, Maurício, batendo no peito o jogador, falando que aqui tem raça, emoção, indo pra torcida, jogando contra o Vitória, que o São Paulo, pra mim, é totalmente favorito. Eu não tô dizendo que vai cair, não sou profeta, não. Entendeu? O que eu tô dizendo é que os jogos são complicados. Ano passado e o Internacional afundou de bico. Custou para entrar nos eixos com auxílio de A situação é o seguinte, tem que pontuar. O Atlético pode fazer jogos razoáveis, como eu acho que está fazendo, há alguns jogos até bons, mas não está pontuando, não está subindo na tabela, está estagnado. E isso não é bom, porque quando chega numa zona pior do que essa, que o Atlético está em desconforto, as coisas complicam, complicam muito. Mas você falou uma coisa aí que tem que pontuar. Meu Deus do céu. Desde quando não tem que pontuar? O Afonso, o Atlético não tem que pontuar. Eu quero saber isso. O Atlético perdendo ponto de independência. Mas o chefe, isso aí ganhava fora de casa. Você falou agora, você falou Avaí, mas não ganhou o Avaí. Aqui, ó, jogar bem e não ganhar, não adianta nada. Não adianta absolutamente nada. Falei isso do Cruzeiro aqui. Quantas vezes que eu falei que, Eduardo, o Cruzeiro não sai do lugar. Agora está com 8 jogos, conseguiu fazer uma pontuação e está mantendo o G6. Mas o Cruzeiro não pontuava. Claro. E olha a complicação que Vou voltar a falar, chefe. Ele está conseguindo pontuar, então ele subiu. Tá, ele subiu. Se você me falar assim, se você chegar perto, não, se você chegar perto, se você chegar e falar assim, olha, o time que quer ser campeão ou ficar entre os 4 ou 6, mas vamos pegar os 4. Que pode chegar a 7, O que ele tem que fazer? A 7, ele não pode perder pontos dentro de casa. Ponto. Essa é uma análise. Essa é uma análise. Pode chegar a 9. Agora a gente está falando, trabalhando com 7. Ele não pode perder pontos. O ganhar a Sul-Americana e o Grêmio ganhar a Libertadores. Nós estamos falando da possibilidade mais perto agora. Hoje é 7, né? Hoje é 7. Hoje é 6. Não, 6 e com o jogo de quarta-feira, Cruzeiro e Flamengo, se mantiverem na posição que estão, abre para 7. A Sul-Americana vai mais para frente. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Atlético, para mim, não houve mudança tática, como algumas pessoas falam. E isso é ilusão. Vamos pensar, Olha, muitos jogadores têm que jogar com muito mais seriedade e honrar esse manto do Atlético. Porque isso aí não é posição do Atlético. Não existe mais ingresso para o jogo Cruzeiro e Flamengo. Todos os ingressos foram vendidos
E restam alguns ingressos da Existem ingressos, sim. Da Minas Arena. Nas mãos de cambista. De cambista. E salve, ó. A Minas Arena não divulga os ingressos vendidos. O Gilvão reclamou isso para mim sábado. Não divulga. E o Cruzeiro vai superar o público pagante do Rio de Janeiro, Maracanã. Acho que vai. Eu posso esperar público pagante. Ok? Gente, amanhã tem Os Rabugentos. Eu espero vocês. Um grande abraço. Até lá. Tchau. Obrigado.